Vocês estão falando bastante dessa parte da... É que é o noticiário, né? Acho que dá pra resumir assim. O noticiário que tá trazendo essa volatilidade, que traria essa volatilidade toda. E aí uma pergunta. Vocês acabam, por exemplo, se você quer surfar esse cenário de volatilidade em ações, por exemplo. Uhum. Você acaba não pegando, por exemplo, o fundamento de uma empresa, mas você pega mais o setor que ela está atuando, por exemplo. Isso seria uma oportunidade para o pessoal surfar, porque você falou bastante dessa questão das estatais. Uhum. O pessoal não precisa conhecer na íntegra, por exemplo, o que faz Banco do Brasil, ou o que faz Petrobras. Por ser uma estatal, você está falando que ele poderia ter pego essa pernada. No ano que vem, trazendo para ações primeiro, vocês acham que tem algum grande setor assim que poderia trazer uma volatilidade maior frente a esse cenário que vocês comentaram e que, portanto, o pessoal poderia tá preocupado em olhar para o setor, não especificamente o fundamento da empresa, dado que está com essa visão mais trader? Ou não? Assim, o que vocês veem? Porque o Lua comentou dessa questão das estatais. E é verdade, a história tá aí para provar. Olha a Petrobras quando subiu, olha o Banco do Brasil quando subiu, estatal como, em geral. Só que a educação também, até algumas educacionais que subiram bem, que era o kit Lula lá. Mas e pro ano que vem, assim, se esse cenário se concretizar também dessa queda de juros, qual que é um setor que pode ir bem? Sei lá, construção vai bem com queda de juros? Tem algum índice que o pessoal pode se, sei lá, fazer tradar um índice de construção? Não sei se isso existe, tá? Tô trazendo aqui pra pergunta, mas como que vocês veem isso? Legal. Posso falar? Pode falar. Ou como vocês costumam fazer também, às vezes pode trazer essa opinião pessoal. Perfeito. De repente, o meu modelo de negociação não é um modelo que vai se encaixar para vocês, mas eu gosto de ir afunilando a informação para chegar onde eu quero. Então, de repente, para 2024, a gente vai ter eleição presidencial aqui? Não. Então o mercado ele fica mais volátil ali pontualmente em algumas questões muito específicas. Então dá para eu surfar uma onda em Brasil se essa onda for boa. Só que, como eu falei das eleições municipais, a gente vai ter bastante dinheiro na economia real ali no micro, que no topo da pirâmide ele acaba se tornando macro de uma forma bastante abrangente. Então, o setor que eu estou já olhando com muito carinho é especialmente construção civil para 2024. Por quê? Primeiro que a gente tem um déficit habitacional aqui no Brasil absurdamente grande, tá? Apesar de a gente ver obra pra caramba aí de condomínio, de prédio, não sei o quê, tem um déficit habitacional aqui grotesco mesmo. E essa classe nova que tá aparecendo, esses jovens, eles não estão querendo mais ficar, de repente, na casa dos pais, saindo cada vez mais cedo aí, enfim, de casa. E tem toda uma teoria por trás. E o setor de construção civil é muito beneficiado com essa queda de juros que está aparecendo. E, naturalmente, tem dinheiro público que pode aparecer de uma forma bastante violenta. Pode parecer não sensato aqui da minha parte, mas o BNDES, alguém ouviu falar nele aí nesse último ano? O Mercadante, ó, tá quietinho. O Mercadante ainda nem abriu o cofre do BNDES. Daqui a pouco, meus amigos, se esses caras resolvem colocar obra, infraestrutura, ponte, ferrovia, rodovia, hidrovia, cabotar, qualquer coisa que vocês possam imaginar, tudo isso converge para a economia crescendo, PIB aumentando, e com dinheiro público gigantesco. E, naturalmente, esse dinheiro é irrigado para a população, que vai querer um apartamento pequenininho novo, vai querer uma kitnet nova, vai querer um flat, agora não é kitnet, né? Um estúdio. Você paga preço de mansão no estúdio, enfim. É uma kitnet chique. O tamanho do estúdio aqui. Você vai querer uma kitnet mais legalzinha, você vai querer uma casa nova, e financiando aí pela Caixa. É uma excelente forma do governo fomentar a economia e, naturalmente, fomentar o mercado local através do crescimento de construção civil, que, ao meu ver, é um dos principais aí que podem se beneficiar. Eu fiz isso no começo do ano, inclusive no outro escritório, abri as minhas posições ali para algumas pessoas, abri o que eu estava fazendo e, enfim, ficou bem claro ali que deu para surfar uma Aí, bela... só curiosidade, é uma empresa específica que você se posiciona? Legal, não, é o setor. Então, é o setor. Eu comentei, eu venho afunilando, então... O que eu quero investir? Quero investir Brasil. O que de Brasil? Construção civil ou outros setores que serão beneficiados aí com crescimento e com taxa de juros mais baixa. Beleza. Da construção civil, eu vejo onde eu quero me posicionar. Empresas de alto padrão, empresas de médio, empresas de baixo padrão. Eu gosto mais de empresas que têm um giro maior. Empresas que oferecem imóveis para classe C e D. Empresas que têm um giro muito mais violento e é muito mais agressiva. E ela surfa melhor na minha visão, essa onda de crescimento econômico de baixa renda.
renda. Então você tem uma classe aqui que está precisando ascender, precisando subir de patamar, que, os caras estão com dinheiro para gastar e economia real na veia. Enfim, eu gosto bastante desse setor. Montei posição em fevereiro, saí no meio do ano ali, em agosto, e agora tô líquido, muito líquido para poder entrar. Só esperando uma oportunidade nesse sentido. Líquido não, porque eu tô entubado ali em renda fixa, né? Mas pronto para ficar líquido. Maravilha. Bruno, eu entendi muito bem sua pergunta, mas eu confesso que eu tenho dificuldade ainda de entender qual o setor que pode se beneficiar para o ano que vem. Eu acho que o cenário está bem... não vou falar caótico para não ser o cavaleiro do apocalipse aqui, porque pode acontecer um monte de coisa, claro, mas eu ainda acho bem nebuloso o cenário para o ano que vem, então eu tenho dificuldade de entender, qual setor que eu acho que pode se dar bem o ano que vem. Eu acho que se você tivesse me perguntado isso em 2022, provavelmente teria errado para 2023. Então isso é foda. Exato. Então é bem complicado falar um pouco de setor, mas eu entendi sua pergunta para a gente entender assim, quais setores que podem gerar mais volatilidade. Acho que é um pouco da sua pergunta. E aí, claramente, o ano que vem a gente está esperando um ano muito difícil e principalmente ligado ao que pode acontecer tanto nos Estados Unidos quanto no mercado brasileiro, mas o que comanda de fato, meus caros, é o juros, né? O custo de dinheiro ao longo do tempo. E a gente tem essa perspectiva para o ano que vem de que esse juros ele tenha um corte lá fora e que tem um corte aqui também. E, claro que as empresas que têm uma sensibilidade aos juros, a gente está falando aí de tecnologia, o Luan comentou muito bem de construção civil, setor bancário também, o setor financeiro a gente pode falar um pouco melhor, são ativos que têm essa sensibilidade ao mercado de juros. Mas eu fico me perguntando muito, de fato, até quando esses juros pode cortar, se esses juros vai, de fato, cortar, e se essas empresas vão ter grandes volatilidades ou não. Então, eu ainda tenho dificuldade de entender qual um setor que eu olharia, né, um pouco mais a fundo, mas se eu pudesse passar uma dica para a galera, é de fato ficar ligado em ativos que têm essa sensibilidade. Claro, turma, mercado financeiro, todos os ativos têm uma ligação muito forte com juros, mas existem ativos que têm quase uma ligação quase que umbilical, de fato. Então, construção civil, setor de tecnologia, setor financeiro, varejo como um todo, claro, a gente nem tinha comentado sobre isso, muito, muito bem colocado. Então, são ativos que eu olharia, mas eu ainda tenho dificuldade de talvez entender, ainda não conseguir me encaixar com o setor que, por exemplo, para mim, eu colocaria na minha carteira para tentar pegar... Você não tá posicionado em nada assim pro ano que vem, então? Olhando pro ano que vem, não. Tem aqueles ativos que a gente vê aqui, inclusive, que a gente comentou muito bem. Mas é um play mais de longo prazo que você carrega. Exatamente. Entendi. Tanto é que eu tô preocupado o ano que vem, por exemplo, com commodities. Acho que o ano que vem vai ser bem fraco em relação a isso, que é o que o mercado tá esperando. Por isso que, inclusive, a gente tá vendo essa queda no petróleo, por exemplo, né? Justamente, a gente tem a OPEP+, aí cortando o petróleo pra caramba, e mesmo assim o mercado continua caindo, porque o mercado entende que mesmo com o corte, o equilíbrio ainda entre a balança entre a oferta e a demanda não chegou num target positivo, né? Ou seja, precisa cortar ainda mais para essa demanda e a oferta ficar em equilíbrio. Então, para commodities, por exemplo, ano que vem, eu sou um cara que talvez eu tô um pouco mais cauteloso, sabe? Mas eu ainda não tenho essa... eu não, de fato, né? Tô respondendo uma pergunta sem dar a resposta, na verdade. Não, mas eu não tenho uma visão ainda do que eu olharia para ter grandes oportunidades. Porque o meu pensamento é esse. E se não vier, por exemplo, essa mudança de juros que a gente está esperando para o ano que vem?